Voltando com mais uma Realidade Sem Censura, com o professor Fábio e com a Nazaré aqui. A gente fez uma pergunta em relação aos Black Blocs, que a gente sabe que não é só aqui no Brasil. Hoje vale tudo, então. Hoje vale tudo. Entendi. A gente queria saber qual a relação aos Black Blocs e o que as pessoas lá de fora, do exterior, acham deles, da tática deles. Boa, vai, Nazaré. Então, na verdade, até que a gente conversou, vindo para cá, a gente conversou sobre isso e eu já falei para o Fábio que de lá de fora eu tentei saber pela internet, eu não consegui entender muito bem e que eu precisava mesmo ele me explicar porque eu acho que não foi claro lá fora. Acho que precisa descobrir aqui o que é. Mas aí de repente Então, falar passo como pra chegou você. o tema, talvez. É que foi muito pouco falado, na verdade, tanto na Argentina quanto na Espanha, que são os países, porque eu sou espanhola e moro na Argentina, né? E nesses países se falou pouco e se falou no estereotipo, eu acho. Tá, entendi. Estereótipo. Bom, já que a pergunta falar, professor, era sobre o vontade. exterior, como é que vocês querem que eu trate a questão, assim, não sei. Tem uma coisa que eu reparei, foi o seguinte, aí vou pegar uma pergunta que vocês fizeram numa outra ocasião, e que eu estava escutando, foi a pergunta interessantíssima, aliás, sobre o que aconteceria se todo o movimento, todas as pessoas que vão para a rua aderissem à tática Black sim. Bloc. Né? Lembra que vocês fizeram essa pergunta? Sim. E aí eu lembro que, de fato, como ela respondeu, eu concordo, eu não lembro quem foi que estava, falou assim, mas aí seria uma conjuntura muito absurda, né, imaginar isso, tal. E eu concordo, assim, de fato seria. Mas eu acho que eu pessoalmente tenho para mim uma resposta para isso, né, que é na minha cabeça é o seguinte, isso é uma das questões definidoras da tática Black Bloc. Na minha visão, se todo um movimento social, se todas as pessoas que fossem para a rua aderissem a a mesma tática, o resultado disso seria o fim da caracterização Black Bloc. Porque você só tampa o rosto mesmo e parte para ações pontuais, né, em determinado momento da passeata, explode. Né? Quando você tem uma parcela dessa passeata, que não é a passeata inteira, né, que está agindo dessa maneira, ou que pretende agir dessa maneira. Né? Agora, se você tem 5, não precisa nem ser 5 mil, não precisa ser nem 10 mil, se você tem 2.000 pessoas fazendo isso, praticamente se extingue a necessidade de descobrir o rosto e de se chamar aquele grupo como Black Bloc, porque isso já vira um movimento generalizado. Né? Então, no meu modo de ver, aí para responder essa pergunta que não foi feita agora, foi feita da outra vez, mas se isso acontecesse, teria que se caracterizar talvez de uma outra maneira, porque vai de um movimento que você quer, que é limitado para uma generalização, e a própria questão de tampar o rosto, essas coisas, acho que deixa de existir, entendeu? Um pouco, né? 2.000 pessoas fazendo isso é uma coisa, né? Mas enfim, eu parti por aí, acho que outras questões. Tá. Ótimo. Dá pra ouvir. Tem uma pergunta. Como a polícia e a mídia reagem às manifestações no exterior? Então, essa... Da mesma forma, assim, que eles reagem no Brasil? Falando na Espanha, inclusive teve uma mudança nos últimos tempos, né? Porque a polícia, inclusive eu tinha a sensação de que a polícia na Espanha era bem mais civilizada, bem mais calma, né? Até que as pessoas realmente saíram na rua e começaram a demandar coisas que já iam contra os interesses de certas elites, né? Aí já ficou mais complicado. Aí já teve, nas últimas manifestações grandes na Espanha contra o sistema político, teve agressões, teve caras que foram para a cadeia, teve muita polêmica porque os polícias legalmente eles devem ir identificados com o número da placa deles e eles não tinham isso. E se você pedia para eles mostrarem, então eles davam palmas, não mostravam a... Então, na
verdade, eu acho que na Espanha a gente tinha a sensação de que era melhor e agora ficou evidenciado que não. Mas eu entendo por quê, né? A polícia, a instituição da polícia, a missão é manter a ordem social, né? Aí, se as reivindicações são mais, vamos falar, mais maquilhagem, mais coisas mais superficiais, então tá tudo bem. Mas se as pessoas já estão atacando a ordem mesma do sistema, aí já a polícia tem que reagir com violência. Ah, chegou na pergunta que a gente ia fazer. E as reivindicações lá são as mesmas daqui, por exemplo, do Brasil, ou tem alguma diferença? Tem algumas diferentes, tem parecidas também, né? Agora, nesse momento social da Espanha, tem uma situação onde o dinheiro público foi para os bancos, as classes médias, que eram bem mais fortes lá do que são aqui, ainda são, elas estão sofrendo a crise econômica, né? Eles estão ficando mais pobres. Então, a maior parte das demandas é para mudar isso. É para melhorar a distribuição, é para recuperar a saúde pública, a educação pública, os serviços públicos, que eram bem mais fortes e estão sendo privatizados, estão se perdendo, né? Então, isso aí está muito na pauta. E também está muito na pauta a reforma política. A reforma política para que a democracia delegativa seja um pouquinho mais real, né? Eles falam democracia real já. Democracia real já, vamos mudar o sistema eleitoral. Aí eu acho que é parecido também com algumas reivindicações, mas, por exemplo, o transporte público, por exemplo, que é muito importante aqui em São Paulo, lá funciona melhor, então não está tanto na pauta, né? As pessoas não saem na rua para isso. Então, E como que o Estado reage às manifestações? Tem algum tipo de lei para isso? É porque aqui no Brasil eles usam de umas É. leis. A gente ouviu falar do antiterrorismo, por exemplo. Terrorismo durante a Eles queriam Copa. aprovar, né, professora, aquela lei antiterrorismo. Professor, fala um e pouquinho tal. dessa lei. Professor. O que você Rapidinho. achou? Meu, você é brasileiro, professor. Quer que eu comece? Não sei. Não, Professor, você tá... Nazaré começa, depois eu... isso, ela puxa o bonde. Então, inclusive, como falei para vocês, os protestos na rua ficaram mais fortes nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, né? E aí eles mudaram, sim, a lei. Eles mudaram a lei de repressão dos protestos. Eles, inclusive, queriam fazer coisas que eles não chegaram a fazer, mas ameaçaram, como, por exemplo, proibir a divulgação de protestos pelas redes sociais, pelo Facebook. Isso não chegou a acontecer, mas eles ameaçaram com isso. Mas sim ficaram mais fortes as penas de cadeia que você arrisca se você participa num protesto ilegal. E ficou mais difícil em geral, né? E no discurso deles, no discurso dos políticos, eles também falam de terrorismo. Na Espanha, vocês sabem que a gente tem ETA, que é um grupo terrorista. Então, se você faz protestos de esquerda que eles acham radicais, então você é terrorista. Ah, tá. Eu acho que isso tem em todo o país, Aham. né? Tem esse É porque é uma ameaça, né? É um perigo de qualquer jeito. Inclusive, Podemos, esse novo partido político que saiu faz pouco tempo na Espanha, eles falam que é terrorista, né? Que é terrorista ou que está com Hugo Chávez. São as duas O partido coisas. chama Né? Podemos. Esse partido da Espanha chama Podemos. Agora você pode falar. Não, então, acho que a Nazaré colocou uma coisa que é importantíssima. Como ela está falando, não é uma exclusividade do Brasil, né? E, na verdade, essas leis, algumas que já existiam e algumas que surgem assim em cima da hora, pelo advento da Copa do Mundo, ou em outros países, sem ter, não é necessário que exista um grande evento para que elas apareçam. Enfim, mesmo países super considerados, né, desenvolvidos, como o Canadá, né, nos Estados Unidos, na Europa, na Espanha, em Portugal, em vários lugares, os movimentos sociais se depararam com essas leis, né? Tentando criminalizar de alguma maneira essas reivindicações, esses movimentos. Isso é provavelmente um dos maiores
maiores problemas que a gente encontra aqui no Brasil, e não tem outra palavra para mim, assim, uma das maiores vergonhas, uma das maiores caras de pau que existe nesse país, que é esse processo de judicialização, criminalização de questões que são estritamente políticas. Então, o que se faz é tratar algo que é do âmbito estritamente político, que deveria ser resolvido politicamente, como, por exemplo, um crime comum. Então, o Fábio Idec, que é um militante aqui de São Paulo, funcionário da USP, acho que um professor também, dos Varg, passaram por isso, estavam presos até recentemente, fazer uns 4, 5 dias que eles saíram da cadeia, por motivos completamente bizarros, né? Quando você vê no que se baseia demorar 40 dias para que especialistas em armamentos do Estado vejam que uma lata de chocolate não é um explosivo. Isso é uma coisa completamente... Quando a gente chegar... Como vocês estão me chamando de professor aqui, eu vou me permitir utilizar uma referência literária. Quando a gente chegar em Kafka esse semestre, a gente vai poder classificar isso como uma realidade kafkiana, porque é uma coisa que você não entende, assim, foge ao âmbito da sua compreensão, como isso pode se passar dessa maneira. Na verdade, não foge, a gente sabe por quê, né? E no Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro a gente viu recentemente aquele processo de diversos militantes que foram presos também, ficaram um mês na cadeia por essas mesmas questões. Então, tendo isso em vista, só para fechar esse assunto, eu queria dizer o seguinte: isso é um equívoco gigantesco quando a gente fala que a gente vive numa democracia ou que a gente luta por democracia. Porque, na verdade, a democracia deveria acompanhar esses movimentos sociais como um alerta, um sinal de alerta de que a sua configuração atual é insuficiente para dar conta dos anseios da sociedade. Então, ao invés de se tratar isso politicamente e levar isso para uma reformulação da lei, pensar a lei e pensar a própria democracia, o que se faz como a Nazaré falou, entra a polícia reprimindo, criminaliza-se e, na minha opinião, não se resolve nada, pelo contrário. Acho que o que vai acontecer é só se acentuar ainda mais o processo de descontentamento e o processo de violência na rua. É a reação que cria a violência, não são os manifestantes. Em grande medida é a reação a essas manifestações que também é profundamente violenta. Violência gera violência. Adicionar uma coisa para falar um pouquinho também na Argentina. Lá, pela história do país, tem uma cultura do protesto mais forte, né? Eles saem para a rua o tempo todo e isso é muito bacana lá. Em Buenos Aires, em outras cidades, imagino que também. Mas no caso dos povos indígenas, já é um pouquinho diferente. E aí o Estado, sim, utiliza as leis antiterroristas contra os protestos que eles fazem quando eles fecham uma estrada lá nas províncias assim mais longe do centro, como também no Chile, por exemplo, o povo mapuche, eles tiveram uma criminalização muito pesada pelas leis antiterroristas lá. Nossa. E no México, os zapatistas, né? Lá tem. Já pensou? Nossa, que tenso. Então, pessoal, agora vamos de música. A Mônica falando é muito engraçado. Boa, Mônica, direto ao ponto. A Mônica,